Lewis Hamilton chegou à Ferrari em 2025 cercado por uma aura de expectativa, esperança e também uma pesada responsabilidade. Para muitos, a simples imagem do heptacampeão mundial vestindo vermelho de Maranello já representava uma revolução em si. Afinal, tratava-se de um movimento histórico. O piloto mais vitorioso da Fórmula 1 se unindo à equipe mais emblemática da categoria, numa união que parecia feita para os livros de história. Era como se duas lendas, cada uma com sua aura, se encontrassem no mesmo destino. Mas a realidade, como sempre, mostrou-se muito mais dura do que a idealização. Hamilton chegou motivado, declarando que estava no lugar certo e que esse seria o projeto de sua vida. Ele não escondia a ambição: conquistar o 8º título com a Ferrari, um feito que teria um peso quase mitológico, não só para sua carreira, mas para a própria história da escuderia italiana. Contudo, logo nos primeiros meses ficou claro que o caminho seria turbulento. O carro, batizado de SF25, estava longe de ser a máquina que poderia dar a Hamilton a chance de brigar contra McLaren e Red Bull. O desempenho era errático, a janela de funcionamento dos pneus era estreita demais, e os engenheiros tinham dificuldades em encontrar estabilidade no pacote aerodinâmico. O resultado foi um início de temporada marcado pela frustração. Hamilton teve alguns lampejos de competitividade, como a vitória na corrida sprint da China, mas a ausência de pódios nas corridas principais começou a pesar. O contraste com os anos de glória na Mercedes e a expectativa depositada em sua chegada à Ferrari criaram uma pressão sufocante. O piloto, acostumado a lutar por vitórias e títulos, começou a experimentar a dor de uma realidade menos gloriosa. Mas se os resultados em pista não refletiam a revolução prometida, a postura de Hamilton fora dela mostrava porque sua chegada ainda é tratada como um divisor de águas. O inglês não se intimidou em cobrar mudanças. Ele reclamou publicamente que qualquer intervenção feita no carro parecia torná-lo pior, expondo a dificuldade da equipe em entender o SF25. Declarou, em mais de uma ocasião, que não conseguia extrair desempenho e chamou seu próprio rendimento de inútil em determinadas provas. Essas falas, embora duras, trouxeram um impacto imediato dentro de Maranello. Expuseram que não bastava mais manter o discurso otimista tradicional da Ferrari, mas sim admitir os problemas e trabalhar de forma radical para solucioná-los. Frédéric Vasseur, chefe da equipe, reconheceu que talvez tenham subestimado os desafios que viriam com a adaptação de Hamilton. O francês, que já mostrava firmeza desde que assumiu o comando, fez questão de defender o britânico, destacando que ele não estava desgastado e que ainda havia um grande projeto para os próximos anos. Essa relação de confiança entre piloto e direção pode ser considerada um dos pilares da revolução em curso. Hamilton trouxe para dentro da Ferrari um espírito de cobrança e transparência que a equipe, historicamente, tinha dificuldade em sustentar. Ao mesmo tempo, Hamilton mostrou resiliência diante da enxurrada de críticas externas. Nomes como Bernie Ecclestone chegaram a dizer que ele deveria se aposentar, que estava cansado, que não havia mais nada a provar. Outros questionaram se ele havia cometido um erro ao trocar a Mercedes pela Ferrari. Mas Hamilton, apesar das decepções, manteve o discurso de comprometimento. Reafirmou que estava no lugar certo, que acreditava no projeto de longo prazo e que tinha certeza de que a Ferrari encontraria um caminho para o sucesso. Essa fé no futuro também é parte do impacto revolucionário de sua chegada. Para a Ferrari, mais do que os resultados imediatos, a presença de Hamilton traz um reposicionamento cultural e até emocional. O britânico não é apenas um piloto rápido, ele é um ícone global, uma figura midiática e inspiradora. Seu ingresso reforçou o marketing, reacendeu a paixão dos torcedores e deu à Ferrari um protagonismo de bastidores que havia se perdido nos últimos anos. Ainda que a McLaren domine as pistas em 2025, é a Ferrari quem ocupa boa parte das manchetes pelo simples fato de contar com Hamilton em sua garagem. O britânico também tem exercido influência direta na forma como a equipe pensa o futuro. As conversas sobre 2026, ano da nova era de motores, já passam pelas exigências e experiências que Hamilton traz consigo. Ele é um dos pilotos mais detalhistas no feedback técnico e, ao expor as fraquezas do SF25, também força a Ferrari a antecipar soluções para o próximo projeto. A revolução, portanto, não se mede apenas em vitórias, mas na mudança de mentalidade que começa a ser cultivada dentro de Maranello. Evidente que esse processo não é isento de dor. A Ferrari sente a pressão. O contraste entre Charles Leclerc, que já conhece os altos e baixos da escuderia, e Hamilton, que carrega um histórico de excelência, escancara as falhas internas. Enquanto Leclerc parece mais adaptado a sobreviver em meio à inconsistência, Hamilton exige excelência o tempo todo. Isso gera desconforto, mas também provoca mudanças. Afinal, se até o heptacampeão se diz incapaz de lutar com o equipamento atual, a equipe não tem como se esconder.
No cenário esportivo, a revolução ainda não se traduziu em resultados. A McLaren acumula vitórias, a Red Bull ainda figura entre as forças principais, e a Ferrari luta para entender seu carro. Porém, a verdadeira revolução de Hamilton pode ser medida pela forma como a Ferrari se prepara para o amanhã. Nunca antes houve tanta cobrança pública e tanta clareza sobre os problemas do time. Nunca antes a Ferrari precisou encarar sua realidade com tanta franqueza. Hamilton trouxe isso. E, claro, ao simbolismo. Se Hamilton conseguir, em algum momento, transformar esse projeto em vitórias e títulos, a narrativa será épica. O homem que levou a Ferrari de volta ao topo após anos de seca. Esse sonho ainda é distante, mas já está plantado. Mesmo com rumores de aposentadoria, mesmo com momentos de frustração e até afastamento das redes sociais, Hamilton parece decidido a seguir firme. Ele se vê não apenas como piloto, mas como líder de um processo maior. O tempo dirá se essa revolução será lembrada como um sucesso ou como uma tentativa frustrada. Por enquanto, ela existe mais no campo das ideias, das cobranças, da imagem e da cultura, do que nos números da tabela de pontos. Mas quem acompanha a Fórmula 1 sabe que transformações profundas não acontecem de uma hora para outra. A chegada de Hamilton à Ferrari não é apenas sobre 2025, é sobre construir um futuro em que a escuderia volte a lutar pelo título. E é justamente esse o maior mérito de Hamilton até agora. Mesmo sem vitórias consistentes, mesmo sem brigar diretamente com a McLaren, ele já mudou o discurso, a mentalidade e a pressão em torno da Ferrari. Isso, por si só, já é o começo de uma revolução.